Bom, débito cardíaco e retorno venoso. Primeiro conceito, né? O que é o débito cardíaco? Débito cardíaco é a quantidade de sangue que é injetada para o coração por tempo, tá? Então é volume por tempo, beleza? O retorno venoso é a quantidade de sangue que chega no coração por minuto, por tempo também. Então, o débito cardíaco e o retorno venoso é débito cardíaco, a quantidade de sangue que sai por minuto, e aí o retorno venoso, a quantidade que chega por minuto, beleza? O débito cardíaco a gente pode defini-lo, né, como a frequência cardíaca multiplicada pela fração de ejeção. O que é a fração de ejeção? Fração de ejeção é o tanto de aqui, ó, vamos desenhar um coração aqui, assim, ó, um coraçãozinho aqui. Mas isso é um coração, Guilherme? Esse é meu coração. O coração que eu desenho. Então, fração de ejeção é essa quantidade de sangue que cabe nessa câmara a cada bombear, certo? Então, isso aqui é a fração de ejeção. Então, o débito cardíaco ele vai ser a fração de ejeção multiplicado pela frequência, ou seja, a quantidade de sangue que cabe aqui é multiplicado pelas vezes que esse coração bate, ok? Ih, não, peraí que eu marquei coisa errada aqui, peraí, vamos voltar. Opções de ponteiro, pronto. Então, débito cardíaco, quantidade de sangue bombeado por minuto, certo? Então é sempre débito cardíaco, eu estou pensando do coração para o indivíduo. É um dos parâmetros importantes, tá? Uma vez que esse débito cardíaco vai significar a quantidade de sangue que o coração está dando conta de bombear, ok? Fatores que afetam o nível do metabolismo basal. Quanto mais alto o nível basal de metabolismo, maior o débito cardíaco, óbvio, né? Eu preciso de mais sangue, eu preciso de mais nutrientes. O exercício físico, a mesma coisa, vai aumentar o débito cardíaco. O exercício físico ele aumenta a frequência e vai aumentar também a força de contração, tá? A idade, animais mais novos têm um débito proporcionalmente maior, animais mais velhos têm um débito proporcionalmente menor. Com animais que têm muita variação de tamanho, às vezes o débito cardíaco valor, enquanto parâmetro, enquanto valor, tá? Valor médio, às vezes não dá um significado muito grande, né? Por exemplo, o débito cardíaco de um pincher vai ser muito menor do que o débito cardíaco de um pastor alemão ou de um dog alemão, né? O débito cardíaco do dog alemão é o pincher, né, inteiro. Então, a gente precisa calcular pela área do corpo do animal. Aí a gente chama isso de índice cardíaco. Mas em animais que tem um padrãozinho de tamanho mais ou menos normal, a gente consegue ter o débito cardíaco, né, o valor do débito cardíaco como um parâmetro. Retorno venoso, então, é o contrário, né? O sangue está chegando no coração por minuto. Em condições fisiológicas, esses dois parâmetros eles devem ser iguais, né? A quantidade de sangue que chega é igual à quantidade de sangue que sai, certo? Para que isso aconteça, eu tenho um controle dessa equivalência no próprio coração. Esse controle intrínseco. O próprio coração controla, fazendo com que o débito cardíaco seja equivalente ao retorno venoso. Como? Se chega muito sangue, esse coração ele aumenta, né? Ele distende as suas fibras. Essa distensão das fibras vai provocar uma contração mais intensa e vai provocar um aumento de frequência cardíaca. Então eu tenho o próprio coração, quando ele se enche mais de sangue, ele aumenta a frequência e a força de contração por ele mesmo, tá? E isso é chamado de mecanismo cardíaco de Frank Stallen. Nome lindo dos dois pesquisadores aqui que descobriram essa coisa. Então o coração bombeia todo o sangue que chega, tá? Quando isso não acontece, quando eu não tenho um controle, ou seja, quando está chegando mais sangue do que o coração é capaz de bombear, vai acontecer o que a gente chama de insuficiência cardíaca.
Se ele não está dando conta de bombear todo o sangue, ele é um coração insuficiente. Se esse mecanismo não está apropriado, fisiológico, homeostático, a gente tem uma insuficiência cardíaca. Então vamos lá, eu posso ter uma doença cardíaca sem que esse coração seja insuficiente. Posso ter uma valvulopatia, posso ter uma alteração qualquer, sem que uma arritmia, sem que esse coração seja insuficiente. Fato. Se ele não está dando conta de igualar retorno venoso e débito cardíaco, eu tenho uma insuficiência cardíaca. E se esse processo dele não estar dando conta, faz com que o sangue se acumule na origem, ou seja, o líquido, né, vai se acumulando, eu não vou drenar esse líquido de forma correta, então esse líquido vai se acumular em alguns lugares, aí eu tenho uma insuficiência cardíaca congestiva, porque eu tenho uma congestão de sangue que não está chegando no coração. Como se fosse um congestionamento de carros, né? Não está dando conta, aquela via não está dando conta de drenar todos aqueles carros que estão passando por ali. Então os carros vão diminuindo a velocidade e vão ficando estagnados para trás daquele congestionamento. A mesma coisa acontece aqui. Uma insuficiência congestiva direita, do lado direito do coração, já que o sangue está vindo do corpo, ele vai provocar edema pelo corpo, né? Então, o mais comum nos membros ou no abdômen. Então, insuficiência cardíaca direita normalmente dá edema de membros e dá ascite, né? Acúmulo de líquido abdominal. Uma insuficiência cardíaca esquerda, né? Do lado esquerdo do coração, o sangue está sendo drenado do pulmão, dá edema pulmonar. Insuficiência cardíaca esquerda descompensada aguda leva o indivíduo à morte por asfixia, né? É tanto líquido no pulmão, esse líquido vaza para dentro dos alvéolos, dessa forma levando esse indivíduo a uma insuficiência respiratória e à morte. Ok? Então, para a gente entender, o que vai controlar o débito cardíaco? Então, o retorno venoso, né? Isso ainda dentro do controle intrínseco, quanto maior distensão, maior força e maior frequência. Controle extrínseco, o que a gente tem? Sistema nervoso autônomo, a gente viu isso. Então, o sistema nervoso autônomo o simpático alterando frequência e tônus de contração, o parasimpático diminuindo a frequência. Alguns medicamentos, né? Esses medicamentos que interferem, normalmente eles vão interferir sensibilizando canais iônicos no coração, de forma que aumente a frequência, o ritmo, a força de contração. Ok? E as doenças, obviamente, que vão alterar. Uma coisa que eu posso alterar o ritmo cardíaco de forma bem perigosa é o excesso de potássio. O excesso de potássio vai fazer com que esse coração fique estável demais, então essas células não despolarizam, levando a uma parada cardíaca também. Tá? Então aqui a gente está vendo essa imagenzinha aqui do sistema nervoso autônomo controlando. Então eu tenho aqui os baroreceptores, aqueles receptores de pressão que estão nas artérias, eles percebendo alterações de pressão por um mecanismo reflexo aqui, eu vou ter a ativação aqui baroreceptores, né? Então, se essa pressão aumentou, eu tenho que diminuir. A resposta é parasimpática. Parasimpático, chegando aqui pelo nervo vago, olha onde o parasimpático chega. Só nos nodos. Então, por isso que o parasimpático só mexe na frequência de contração, só diminui a frequência de contração. Já o simpático, os baroreceptores aqui fazendo sinapse, o simpático vai vir aqui e vai alterar nos nodos e no miocárdio ventricular de maneira geral. Então, o simpático afeta a frequência e a força de contração. Então, no caso do simpático, eu tenho um efeito cronotrópico, frequência aumentada, né? O efeito cronotrópico positivo, e o efeito inotrópico, força de contração positivo também, que ela aumenta. No caso do parasimpático, eu tenho um efeito cronotrópico negativo. Ok? Ups.